perguntas feitas pelos jornalistas. E aí a gente vai começar agora, então, com a pergunta. Queria que vocês, jornalistas, falassem nome, veículo e fizessem a pergunta direcionada ao Olivinha, ao Gustavinho ou aos dois, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Olivinha. Sou o Guilherme Xavier, aqui eu cubro esportes olímpicos, especialmente o basquete do Flamengo no Coluna do Fla. Queria começar fazendo minha pergunta para você. No início da temporada, o Flamengo perdeu nomes importantes para esse elenco, como o ala Marquinhos, que já estava há 9 anos no clube, era um jogador que fazia diferença também no vestiário. Com esse novo plantel, você certamente trouxe uma nova parte de liderança, principalmente nessa parte do Mundial. Foi essa união do elenco que praticamente você ajudou muito, que fez a diferença na concentração no Mundial? E como você projeta as ambições do Flamengo para o restante da temporada? Bom, boa tarde. Bom, realmente a gente teve uma reformulação muito grande, né, da última temporada para essa agora. Perdemos jogadores importantes, porém eu acredito muito que a nossa comissão técnica, junto com a diretoria, fez um excelente trabalho contratando excelentes jogadores com uma qualidade muito grande, e isso aí facilita bastante, né, o nosso trabalho. Quanto mais jogadores de qualidade, melhor. Então acredito muito que deu certo, né, essa química, apesar da gente já ter perdido alguns jogos, mais jogos nessa temporada do que na última temporada. Isso aí faz parte, como eu falei, a gente teve uma reformulação muito grande e a gente teve um trabalho muito grande, né, para ter uma química, um entrosamento o mais rápido possível, né? Então acho que o entrosamento e a química chegou na hora certa, no principal objetivo que a gente tinha, que era o Campeonato Mundial. Então, sem dúvida nenhuma, que a gente conseguiu ali fazer um grande campeonato. Foram 2 jogos ali indiscutíveis, onde a nossa equipe não deu chance para o adversário em nenhum dos jogos. Então, acredito muito que a gente fez um excelente trabalho ali, conquistou o título, que era o principal objetivo nessa temporada. E agora, sem dúvida, que a gente ainda tem a Champions e a gente tem um NBB. Então, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo aí para continuar trabalhando duro, para tentar buscar essas 2 competições aí também, porque a gente acabou de ganhar o bicampeonato, mas a gente já está começando a pensar no tri. Então, a gente já tem que começar a colocar a nossa cabeça novamente ali comemorar um pouquinho. Vamos comemorar um pouquinho hoje, mas a partir de amanhã a gente já volta já com tudo, os treinamentos, e botar o nosso foco aí nessa Champions para a gente buscar novamente esse campeonato e, consequentemente, a vaga para o próximo Mundial, para a gente, quem sabe, buscar esse tricampeonato. Posso? Cristina de Sado, o fim de jogo. A gente acompanhou a chegada ontem de vocês no aeroporto e fizemos mais ou menos a mesma pergunta para todos sobre a questão do coletivo, né, e da concentração. A gente tem acompanhado todos os jogos do Flamengo pela NBB e a gente sabe que isso, às vezes, varia um pouquinho, né? E dessa vez, nesse torneio, não variou. Então, eu queria saber, na visão do Olivinho e na visão do Gustavinho, qual é a diferença desse tipo de conduta de concentração para torneios diferentes, como é feito na parte técnica e como é a visão dos jogadores? Quer falar, Coach? Bom, boa tarde. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas foi essa questão do foco, né? Do foco dos jogadores, da concentração dos jogadores. A gente jogou contra 2 equipes importantíssimas, né? 2 campeões, um campeão da G-League e um campeão europeu da temporada passada, um time que joga a Liga CB, a segunda liga mais forte do mundo. E a gente não esperava que as palavras que fossem usadas depois no outro dia, nós nos tornamos bicampeões, que as palavras mais usadas fossem dominante, absoluto, predominante, né? Foram essas as palavras usadas na maioria das manchetes, assim, porque foi uma diferença muito grande. E isso é muito devido, é claro, à nossa preparação, mas principalmente eu acho que ligo muito à primeira pergunta do Guilherme para o Olivia, que foi a liderança dele, né? Então, tanto ele, que a gente já sabia que tinha uma liderança muito grande, o Balbi tem uma liderança muito grande, mas acho que o Faverani se mostrou um cara assim
fenomenal nessa questão da liderança nesse Mundial. Então, eu acho que esse foco, essa concentração foi muito decorrente de um trabalho deles mesmos, deles com eles mesmos, com um pouco de ajuda nossa, mas principalmente deles. Bom, acho que o Gustavo já falou bastante coisa aqui, mas eu acho que também que a gente sabia que era o principal objetivo da nossa temporada, né? E eram apenas 2 jogos. Então, quanto mais a gente tivesse ali concentrado, focado, seria melhor. E aí aconteceu o que aconteceu nos 2 jogos, né? Nós entramos com um foco gigantesco, acho que graças ao trabalho também que a comissão técnica fez, que foi excelente. Eu sendo bem sincero aqui, eu não conhecia muito a equipe do Lakeland Magic e não sabia também muito bem as características dos jogadores do Burgos. Então, antes dos jogos, a gente recebe os vídeos tudo mastigadinho para a gente saber o que a gente tem que fazer realmente na quadra. E o que aconteceu? A gente teve 2 jogos ali que foram dominantes. A gente não deu chance para nenhuma das equipes. Desde o início do jogo ali, a gente focou bastante durante os 40 minutos. Que durante a nossa temporada a gente estava tendo alguns apagões no jogo e nesses 2 jogos ali a gente não teve praticamente nenhum. Então, acho que essa questão do foco aí realmente foi uma coisa muito grande, porque a gente estava trancado no hotel também, né? A gente não podia sair, não podia fazer nada. Então, a gente estava sempre ali falando dos jogos, estava sempre conversando ali, falando que era a chance que a gente tinha de poder fazer história, de colocar o nosso nome na história do Flamengo, na história do basquete brasileiro, o Flamengo sendo o único bicampeão continental. Então, isso aí já são fatores aí que deixam a equipe bastante motivada. Então, sem dúvida nenhuma que a gente conseguiu aí o nosso objetivo principal. Enéas Lima, do Garrafa Rubro Negro. Olivinha, você é bicampeão mundial pelo Flamengo. Quais as diferenças você enxerga daquele elenco de 2014 para esse atual? Cara, a diferença do elenco... Vou te falar que a qualidade é bem semelhante de uma equipe para outra. Eu não vejo tanta diferença assim de 2014 para a equipe de 2014 para a equipe de 2022. Talvez no torneio eu posso falar que a diferença foi a gente estar jogando em casa em 2014 e em 2022 a gente foi buscar lá no Egito. Mas a diferença entre as equipes assim são poucas, cara. Se você for pegar ali a qualidade, são todos jogadores que tiveram passagem pela seleção brasileira tanto em 2014 quanto em 2022. Os nossos estrangeiros com passagem pelas seleções dos países deles. Então, realmente, a diferença não tem muita, assim, no meu ver. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Olivinha, eu faço primeiro para o Olivinha, depois eu posso fazer para o Gustavinho, já faço logo as duas. Tá, ok. Olivinha, eu queria saber de você, porque, cara, você na sua idade, com a quantidade de títulos que você tem, se você já se sente 100% realizado, se tem mais algum sonho ainda aqui no Flamengo, e se esses títulos, esses próximos títulos que você com certeza deve vir a conquistar junto com o elenco, isso ainda motiva você mais a continuar nessa... Eu até falei contigo lá no aeroporto, de ter aqueles sentimentos ainda no porão ainda para saírem, né? E para o Gustavinho, eu vou justamente no oposto. Eu escutei de outros jogadores, o Balbi até falou comigo, pô, como ele é jovem, falando de você. Como que eu sei, a gente ouve, já ter pessoal lá na NBA falando, pô, tem um técnico no Brasil que ganha tudo, que é um monstro. Como é para você essa relação de já saber que tem ligas como a NBA, já a maior do mundo, falando no seu nome? Bom, papá, para mim, cara, é um orgulho muito grande poder estar escrevendo essa história aqui com o Flamengo. Eu que sou cria aqui do Flamengo, estou jogando aqui no maior clube do Brasil, estou jogando num clube que me oferece a melhor estrutura do Brasil. E, cara, para mim é um orgulho muito grande. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu jogo ao lado da minha família, jogo ao lado dos meus amigos. Cara, para mim tá perfeito. E eu sou movido a desafios, cara. E todo ano
esses desafios se renovam. Eu queria muito a Champions esse ano, da temporada passada. Eu queria o NBB, eu queria o Carioca. Eu quero muito sempre estar ganhando. Meu pensamento é sempre esse. E apesar de eu ter 38 anos, já ter vencido praticamente tudo com o Flamengo, sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma motivação a mais. E eu sou um cara que gosto muito disso, desses desafios. Então, eu trabalho todos os dias, eu trabalho duro todos os dias, porque eu sei que no final da temporada a recompensa é grande. Quando você ganha algum título pelo Flamengo, realmente é uma coisa que toma uma proporção gigantesca. Então, a gente teve uma oportunidade de ganhar um Mundial aqui esse ano novamente, o bicampeonato, conquistamos, e eu sou o único cara do basquete brasileiro na história que tem o bicampeonato com o mesmo clube. Então, cara, é uma honra sempre poder estar vestindo esse manto rubro-negro. Eu tenho uma motivação muito grande de sempre estar jogando aqui, e para mim é uma satisfação total, uma honra realmente. Motivação vai ter sempre, quando eu estiver dentro de quadro, eu sempre tenho essa motivação, e ainda tem bastante coisa ainda para ganhar aí, se possível. Pode ter certeza que trabalho duro não vai faltar. Bom, com relação à idade, o Olívio é quase da minha idade, né? Os jogadores... Eu estou com 41 anos, mas eu comecei cedo. Eu comecei com 17 anos na escolinha, lá dando aula para a escolinha lá no Ipiranga, em São Paulo. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro também, assim como o Olivinho, eu fui criado em São Paulo. Mas eu queria mesmo ter sido jogador, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Não consegui, aí queria continuar no basquete e acabei me encontrando aí na posição de treinador, né? Por isso, acho que com a minha idade... eu estou no melhor clube do Brasil, no melhor clube das Américas e no melhor do intercontinental, né? Que nem a gente ganhou agora. Mas é um trabalho de muito tempo, né? Numa caída de paraquedas aqui. É um trabalho que começou com todas as categorias de base, depois como assistente técnico, até virar técnico, enfim, acho que todo mundo já conhece um pouco da história. Com relação a falarem muito... de mim na NBA, que nem você falou, na Europa, eu procuro não ligar muito para isso. Eu estou com foco aqui no Flamengo, a gente está já conversando sobre próximos anos aí, com uma conversa muito adiantada sobre próximos anos. A minha ideia é continuar aqui. Eu estou muito bem no Flamengo. Eu sonhei tanto em trabalhar no Flamengo e não é agora que eu estou aqui que eu vou ficar pensando em sair daqui e ir para outro lugar, né? A mesma coisa que às vezes a gente fica ansioso. E as pessoas perguntam, e até a diretoria, bom, quem que a gente vai contratar para o ano que vem? O que a gente... Não, a gente precisa... A temporada passada sonhou tanto com essa, e aí vamos ganhar os títulos nessa e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Então é mais ou menos o mesmo pensamento, né? Se eu sonhei tanto em estar aqui, estou aqui hoje, no lugar onde eu gostaria de estar, por que eu vou ficar sonhando em vou ficar querendo ir para outro lugar? Então deixo essas coisas para mais para frente, quero ainda continuar muito tempo aqui no Flamengo, quero ainda ganhar muitos títulos aqui no Flamengo. Vou fazer, então, agora uma pergunta para a Olivinha. 8 anos depois do seu primeiro título mundial, você foi novamente um dos destaques da competição, fundamental para a equipe cestinha da final. Como você explica essa sua atuação em tão alto nível por tanto tempo? Bom, trabalho duro, né? Todos os dias. Não é à toa que eu venho aqui para o Flamengo todos os dias, eu venho trabalhar aqui todos os dias, eu fico depois do treino trabalhando todos os dias. A gente sempre quer um algo a mais. E eu, durante todo esse tempo aqui que eu estou no Flamengo, eu sempre fiz isso. A minha conduta sempre foi essa, de quanto mais trabalhar, mais sucesso eu tenho. Eu sempre pensei dessa forma. E os últimos anos aí as coisas vêm acontecendo para a gente. Esse ano eu acabei de ser aí um dos destaques da nossa equipe nesse último jogo, inclusive sendo cestinha da equipe. Então... isso aí mostra muito o trabalho que eu venho fazendo durante todos os dias. Então, minha cabeça sempre foi essa, de quanto mais trabalho, melhor. E sem dúvida que essa receita vem dando certo aí nos últimos anos. Olivinha, Alex Vilar, do Esportilândia. Eu queria saber de você
que a torcida do Flamengo te enxerga como um dos grandes ídolos do clube. Eu queria saber de você como você enxerga esse carinho dos torcedores e também onde você se coloca nessa lista de maiores do clube, da história do clube. Bom, para mim, cara, é uma honra, sem dúvida nenhuma. Acho que depois desse título agora, assim, eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais, o pessoal falando um monte de coisa, me elogiando muito. E é um orgulho muito grande, né, para mim ter esse reconhecimento, receber esse carinho do nosso torcedor. A gente sabe que a nossa vida não é fácil, que a gente vem aqui todos os dias e a gente trabalha muito duro. Nem sempre as coisas dão certo para a gente, mas nos últimos anos as coisas vêm dando certo para a gente. E isso aí vem aumentando o carinho que a torcida tem por mim, né? Então, desde já eu agradeço a todos que ficam me mandando mensagens. Isso aí me motiva cada vez mais, mostra que o trabalho que a gente vem fazendo, a gente está no caminho certo. Então, eu só tenho a agradecer. E, cara, para mim, eu acho que eu vou deixar essa pergunta para a torcida, falar aonde que eu estou aqui no meio de tantos ídolos rubro-negros, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de ficar falando dessa parte. Eu gosto muito de receber as mensagens dos torcedores que sempre falam para mim de idolatria. Isso aí faz com que o meu ego fique muito grande, realmente. Mas eu não gosto muito de falar aonde eu estou, não. Então, deixa essa pergunta para o torcedor aí e já agradeço todas as mensagens que eles ficam mandando para mim, principalmente agora, depois desse bicampeonato mundial. Bom, a minha pergunta agora é para o Gustavinho. Eu queria justamente voltar nessa parte da preparação, que você falou em dominância. Realmente o Flamengo fez a diferença nesse Mundial, e eu queria saber quais foram os principais pontos que vocês tocaram antes das partidas e o quanto esse plano de preparação pode se aplicar para o restante da temporada, Gustavinho. Boa, antes de responder essa pergunta, eu só queria também fazer um agradecimento a toda a nossa diretoria, tanto de esportes, né, com o comando do Guilherme Kroll, que é o vice-presidente, do Marcelo Vido, diretor, e do Diego, que é o gerente, e todos os patrocinadores também do Flamengo, que senão não seria possível, né? Também o pessoal de comunicação, de marketing, que faz essa parte. Então, só vou citar os patrocinadores, que é muito importante: o BRB, a MOS, a PixBet, ABC da Construção, Sócios.com, o CBC e o Governo do Estado do Rio, sem falar da Adidas também, que ajuda bastante a gente sempre, né? A preparação ela não foi fácil, ela foi muito dura e sofreu muitas críticas, mas eu tinha na minha cabeça a certeza, eu e a comissão técnica, a gente tinha a certeza que a gente tinha montado uma equipe internacional que sofre bastante para jogar internamente, sofre por conta de estilo de arbitragem, que é diferente, sofre por conta de estilo de jogo das outras equipes, que é diferente. Enfim, vou dar exemplos práticos para você. Por exemplo, o Mineiro jogando na posição 3 é uma coisa que internamente ele tem um pouco de dificuldade e o time tem dificuldade. A insistência com o Faverani, que foi muito criticado, com o JP Batista também muito criticado, mas eles mostraram que são jogadores internacionais e que na hora que a gente precisou deles para jogar jogos gigantes, eles jogaram e o time jogou da maneira com que precisava. Então, eu como treinador, muitas vezes eu não podia voltar para trás nas minhas escolhas, eu estava muito firme na minha cabeça que em jogos internacionais ia dar certo. E como o Olivinha falou na pergunta anterior, era o momento mais importante da temporada, era esse, do Intercontinental, era tudo o que a gente queria. Então, eu não podia voltar para trás, eu tinha muito idealizado isso na minha cabeça, muito certo isso na minha cabeça. Agora a gente vai jogar o NBB, pode ser que algumas mudanças ocorram ou não, taticamente falando, mas não vou falar para você que a gente usou o NBB para treinar para o Intercontinental, porque essa palavra seria muito forte, seria muito desmerecer o NBB, e não é o caso. A gente está aqui também graças ao NBB, graças à Liga hoje, que é muito forte. Mas, realmente, talvez tenha sido sacrificado um pouco alguns momentos do NBB por conta do Intercontinental, para a gente realmente formatar o time da maneira que precisava para jogar esses jogos do Intercontinental. Gustavinho, eu queria saber de você o que as derrotas, tanto para o Minas e para o Boca Juniors, serviu de aprendizado e motivação para o Mundial. Aproveitar também, né, para agradecer também o pessoal todos que estavam no passado e não estão mais, né?
porque a gente está disputando o Mundial, a gente disputou o Mundial em decorrência da conquista da Champions do ano passado e jogadores muito importantes não estão mais aqui, o Hatch, o Jonathan, o Léo Demétrio, enfim. Eu comecei a falar os nomes, pode ser que eu esqueça de algum aí, não deveria ter falado os nomes, porque com certeza vou esquecer algum, mas todos eles que estavam aqui com a gente, o Luciano Gonzalez, né, acabei de lembrar agora também. Então, jogadores muito... O Marquinhos, jogadores muito importantes que estavam aqui a temporada passada, que por escolha deles, ou do clube, ou de ambos, não estão mais, mas a gente está aqui em decorrência deles, né? As derrotas, elas são muito importantes, porque muitas vezes você aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Mas volto a falar o que eu falei na pergunta anterior. A gente não quis perder os jogos, a gente não quis perder. Nunca a gente quer perder, a gente sempre quer fazer o nosso melhor. Mas sem desmerecer ninguém também, nosso ponto estava no Mundial, nossa questão estava no Mundial, né? Então, na hora do jogo contra o Minas, na hora do jogo contra o Paulistano, é claro que a gente vai querer ganhar e eu vou fazer de tudo para ganhar. Mas os treinamentos e a preparação, ela poderia ter sido diferente para a gente ganhar esses jogos, né? Só que aí a gente abrir mão do Mundial, que era o mais importante. Para o treinador é difícil isso acontecer. Muitas vezes, e a gente vê muito isso acontecer no futebol, né? Não no futebol do Flamengo só, mas em outros clubes. Às vezes as diretorias não têm paciência, e eu acho que a diretoria do Flamengo deu um show, porque eu recebi muitas críticas como treinador, e eu sempre recebi força da diretoria para seguir no caminho que eu estava pensando, para seguir, né? Então, acho que os treinadores em geral precisam disso, independente do esporte. Eles precisam desse respaldo da diretoria, eles precisam que a gente tenha respaldo e confiança por parte da diretoria, independente do que está acontecendo. É claro que a gente tem que mostrar competência, a diretoria não vai confiar em qualquer ideia, né, de maluco ou qualquer treinador maluco. Mas, enfim, acho que nunca é um motivo só, tanto as derrotas importantes quanto as vitórias importantes. Eu acredito que nunca seja um motivo só, sempre é um conjunto de fatores, e acho que todo esse conjunto de fatores convergiu para que a gente fosse bicampeão mundial. Olivinha, saber se você se considera um cara supersticioso, se acha que, de repente... Vamos fazer um paralelo aqui. O Flamengo era campeão mundial de futebol, o basquete vai e ganha. Agora o basquete passou. Agora o basquete é bicampeão mundial. Se você, como também torcedor do Flamengo, é supersticioso esse ponto. Agora eu acho que o futebol, de repente, também ganha mais um mundial. E aí eu passar também para o Gustavinho, para saber com ele com relação ao profissionalismo que a gente tem agora, tanto no basquete quanto no futebol. Como é que funciona, que no futebol a gente tem o SIM, lá que fica identificando os jogadores que vão ser contratados para a próxima temporada. Como que isso foi importante para chegar nesse patamar, né, nesse outro patamar aí de mundial, campeão mundial. E também falar dos patrocinadores. Você falou dos patrocinadores aí, mas saber dessa questão do patrocínio, porque o Flamengo, se não me engano, é uma das únicas equipes no Brasil que dá lucro, que gera lucro para o clube, né? Então, seria interessante você falar sobre isso. Bom, Papá, realmente eu sou torcedor fanático. Sempre que eu posso, eu estou lá no Maracanã, apoiando o time de futebol. Cara, sem dúvida nenhuma que eu vou estar na torcida muito para que a gente consiga esse aí bicampeonato mundial aí no futebol. Assim como nós conseguimos no basquete, eles também podem no futebol. Minha torcida eles vão ter sempre. Vocês podem ver aí nas redes sociais que eu estou sempre comentando, nas redes dos jogadores, do Flamengo, de tudo quanto é lugar, que eu sou fanático, que eu gosto muito. E pode ter certeza que o Flamengo tem a minha torcida para buscar esse bicampeonato mundial, sim. E eu acredito. Bom, sobre os patrocinadores, não? Tá. Bom, vou começar pelo final. Sobre os patrocinadores, eu não sei te falar se dá lucro ou não, não é minha parte, mas o que a gente ouve é isso. E eu vejo que a camisa está completamente tomada, todos os espaços, né? Se quiser algum patrocinador entrar hoje, vai ter que negociar com algum para sair. É isso, pelo menos é isso que eu entendo aí do basquete. Assim como o futebol também. Isso mostra a potência que é o Flamengo hoje, né? Sobre alguns momentos de dificuldade do Flamengo, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi cheio de patrocinadores, cheio, assim, com muito apoio financeiro. Eu estava até conversando com o Bernardo, ali, diretor de comunicação do Flamengo, e ele estava falando que o Flamengo vai comemorar 70 anos da primeira viagem internacional do basquete, que jogou contra Barcelona, enfim, foi lá para a Espanha e jogou e ganhou 3 jogos. Então,
o basquete do Flamengo acabou de comemorar em 2019 100 anos. Então, isso demonstra a tradição, ininterruptos, né? Ininterruptos. Então, o basquete do Flamengo não é só o que a gente está vendo agora. A gente está aqui agora, nesse momento de glória, né, de comemoração, devido a toda essa história que já tem no Flamengo. O basquete do Flamengo começou 5 anos após a fundação, né, após o futebol, vamos dizer assim. Né? Então, o futebol acho que começou em 1914, se eu não me engano, e o basquete em 1919. Então, é muita tradição, são muitas pessoas que passaram por aqui, são pessoas que passaram em alguns momentos difíceis do clube, onde não se pagava tanto salário, não tinha tantos recursos, mas o basquete se manteve mesmo assim no clube. Né? Então, acho que é uma coisa, é um alicerce muito forte que tem o basquete aqui hoje, independente das condições financeiras, eu acho que e isso nos dá muita força, né? Porque às vezes a gente fica imaginando, é muito fácil, né? As pessoas quererem vir para o Flamengo agora, mas tem que conhecer a história de todo mundo que passou por aqui, construiu e fez chegar ao que é hoje. Bom, Gustavinho, eu queria saber de você, Eu queria saber de você. Bom, a equipe conquistou praticamente tudo na temporada passada. Esse ano continua forte, vencendo. Como é continuar tentando tirar de um elenco tão vitorioso, manter essa gana, essa vontade de vencer sempre, já que a equipe está sempre no topo? É mais ou menos o que eu acabei de falar na resposta anterior, na pergunta do Papa. É uma tradição que vem de muitos anos, né? É uma coisa muito forte o basquete aqui. Quem sou eu que acabei de chegar aqui faz 3 anos para fazer corpo mole ou me contentar com as conquistas que a gente teve? Eu quando cheguei no Flamengo, eu falei que as ideias elas convergiam, né? As minhas ideias com as ideias do Flamengo. O Flamengo estava 2 anos sem ganhar o NBB quando a gente chegou e estava buscando títulos, mas as ideias, assim, a ideia de transformação um pouco do que estava acontecendo no basquete do clube naquele momento era de voltar a conquistar títulos, e a minha ideia também era conquistar títulos. Então, esse slogan até o final dessa temporada é uma coisa que eu tenho muito, que o Olivinha demonstra muito no dia a dia. Então, não adianta só matar a gente, tem que pisar na cabeça também para a gente parar de querer ganhar títulos, para parar de querer alguma coisa. Então, acho que isso a gente não vai... O dia que, como a Olivia falou, ele está com 38 para 39 anos, com fome de títulos, acho que o dia que a gente estiver conformado, é melhor a gente parar. Né? É melhor a gente fazer outra coisa, porque vai estar roubando o espaço de alguém e roubando ideais, né, do clube, ideais de pessoas que estão do nosso lado. A gente está num esporte coletivo. Se a gente não tiver com o olho desse tamanho o tempo inteiro, a gente está roubando o sonho de quem está do nosso lado. A gente não tem esse direito. Se a gente jogasse tênis e fosse para um torneio, e vou jogar tênis, não represento clube nenhum, não represento país nenhum, vou jogar só para ganhar um dinheiro lá, eu também acho que não seria legal, mas seria menos frustrante do que você estar num esporte coletivo onde cada um depende de um do outro. Gustavo, o Flamengo... Gustavo, o Flamengo enfrentou equipes muito diferentes no Mundial. Uma dos Estados Unidos, que inclusive joga com regras distintas das nossas, e uma da Espanha, e impôs o seu ritmo de jogo do início ao fim nas 2 partidas. Como foi a preparação para esses confrontos, e você esperava um domínio tão grande por parte do Flamengo? Não esperava um domínio tão grande, esperava jogos muito equilibrados, mas eu acho que nós nos preparamos demais para esse campeonato, tanto na preparação de logística, que aí foi parte da diretoria, né? Mérito total da diretoria, como tecnicamente, taticamente, os assistentes, como a Olivinha falou, principalmente o Fernandinho, o Rafael, o Fred, fizeram um trabalho espetacular de scout, de análise dos adversários. E aí eu falo um pouco também que eu respondi para o Enéas, sabe? Às vezes a gente abriu mão até, porque a gente não tem a mesma estrutura do futebol, né? Bom, não preciso nem explicar muito isso. A gente não tem muitas pessoas trabalhando com a gente, mas a gente tem um número legal de pessoas.
Mas muitas vezes a gente abriu mão de análises, por exemplo, de equipes do NBB em detrimento do que a gente já estava fazendo. Então, nós já estávamos fazendo essa análise há 2 meses atrás, ou mais até, de quem está jogando no Lakeland Magic, quem está jogando no Burgos, o que está acontecendo lá, quem está machucado, esse está machucado, esse ficou 2 semanas fora. A gente sabia tudo. Até quem tinha se machucado há 2 meses atrás. A gente sabia tudo que os caras iam fazer. Até o dia que eles iam viajar, a gente sabia. Eu conversei com amigos na Espanha para saber, mesmo não sabendo se a gente ia jogar com o Burgos ou não. Eu botei todo o staff do Brooklyn Nets, que eu tive lá na Summer League, para trabalhar também para a gente. Eles passaram muitas informações para a gente. Então, o Rafael entrou em contato, todo mundo entrou em contato lá nos Estados Unidos. Tinha um amigo que trabalhou no Lakeland Magic a temporada passada e também. A gente conversou muito, não é simplesmente entrar lá e vamos ver agora quem é quem. Não é simplesmente isso, né? Então, é um planejamento, uma preparação muito grande, inclusive, né, já que eu falei do futebol, inclusive com outros esportes e com o futebol também. A gente recebeu ano passado aqui, depende muito da comissão técnica que está no futebol, né, e agora me parece que o Paulo Souza é um cara muito aberto a trocar ideias e querer saber o que está acontecendo, e eu também, né, ir lá aprender com eles. A gente recebeu visita do Cadu, que acho que não está mais aqui no Flamengo, mas ele era um analista de desempenho lá do futebol e ele cuidava das bolas paradas, né? Então ele veio saber como é que a gente fazia com a questão dos bloqueios para usar no futebol também, e acabaram saindo alguns gols no futebol em decorrência dos bloqueios, não por causa do basquete, né? E a gente também foi lá saber algumas coisas que eles faziam. Então é muito legal, assim. É um Flamengo só, né? É um Flamengo só. Então, só para exemplificar a quantidade de informações que a gente precisa ter para se preparar bem para jogar uma competição dessa. Só aproveitando que você está falando do futebol, o Paulo Souza te parabenizou, disse que gostaria de estar com você pessoalmente e te parabenizar também. Quem sabe a gente não promove esse encontro, Não, né? Foi uma honra, com certeza. Eu já respondi, já conversei com ele. Ele está numa semana muito forte aí, né, de preparação. A gente está torcendo muito para que dê tudo certo no domingo, que a gente traga outro título, mas com certeza vai ter esse encontro. E, Olivinha, você, como capitão e pelo atleta que está sempre tentando motivar o grupo no dia a dia e nos jogos. Como foram as conversas ao longo do período no Egito com o time, dentro e fora de quadra? E como foi o papo antes da final? Bom, a gente está sempre conversando, né? Como eu falei, a gente estava em bolha lá no Egito, a gente não podia sair do hotel. Então, a gente estava praticamente o tempo todo junto. E a gente sempre conversava, a gente sempre falava da importância que o Intercontinental tinha para nós, jogadores, que é o principal título ali do basquete, o Mundial. E a gente estava sempre conversando, né? No dia do jogo, então, eu coloquei um vídeo, a gente tem um grupo dos jogadores, eu coloquei um vídeo para eles, que eu vi no YouTube, que foi a final da Libertadores de 2019. Tinha um vídeo no YouTube com uma edição lá de 8 minutos. Quando eu vi aquele vídeo lá, aí eu já fico até arrepiado aqui, só de falar, que é uma sensação, aquele jogo transmite para mim, aquela virada no final, de acreditar até o final, de você não desistir nunca, de você estar lá vibrando do início até o final. Eu coloquei no nosso grupo isso aí. A gente foi para o jogo e desde o início do jogo a gente estava lá, junto, unido. A gente não sabia o que ia acontecer, mas no início do jogo ali a gente já entrou para matar os caras o tempo todo. Logo no início a gente colocou um ritmo muito forte, colocou uma intensidade muito grande, a gente abriu uma vantagem grande, os caras não sabiam onde eles estavam e a gente passando por cima dos caras. Então, a motivação da nossa equipe é muito grande. E eu tento passar muito isso para eles. Na pré-eleição, falei para eles da importância também. Ali, todo mundo pode falar ali. Antes do jogo ali começar, a gente tem uma conversa entre nós jogadores ali. E eu tenho a última palavra. Eu sempre falo para eles ali que a gente tem que entrar motivado, que a gente tem que entrar com uma energia muito grande, com uma intensidade muito grande, que é tudo isso que o Gustavo sempre pede para a gente. E o foco naquela partida foi absurdo da nossa equipe. Então, a gente conseguiu fazer ali um grande trabalho. Eu não sou o único líder do time, apesar de ser o capitão.
mas a gente tem muitos outros jogadores que, como o Gustavo já falou, o Faverani assumiu um papel muito grande lá no Egito. A gente tem o Balbi, que está sempre falando, sempre cobrando de nós jogadores também. O Iago, apesar de ser novo, está sempre falando mineiro. Ou seja, o nosso grupo ali é aberto para todo mundo falar, para todo mundo expor a opinião deles, sempre em prol do grupo. Então, acho que a gente tem feito isso muito bem e tomara que continue aí nessa caminhada até o final dessa temporada. Gustavo, o basquete rubro-negro comemorou o seu centenário, né, como a gente comentou aqui, em 2019, e tem uma imensa tradição no clube. E agora, mais do que nunca, você tem seu nome marcado na história da modalidade rubro-negra. O que isso significa para você? Significa demais para mim. Eu não sei nem traduzir isso em palavras. Vou só dar um exemplo rápido. Quando eu fui apresentado aqui no Flamengo, eu subi aquela escadinha e olhei a foto dos jogadores lá. E aí não é uma cobrança para a diretoria, mas eu acho que poderia ter a nossa lá. Eu fiquei imaginando, né, os campeões mundiais ali e aquele buraquinho do meu rosto, minha filha colocando a carinha ali e outras pessoas. Então, não é uma cobrança, tá? Mas assim, achei bem legal. Tem o futebol, tem o basquete. Então, acho que o resumo é esse, é entrar para a história, é ficar marcado, é chegar em casa, isso do lado profissional, né, do lado pessoal, é chegar em casa, minha filha querer colocar medalha, querer tirar foto com o troféu, querer saber tudo o que aconteceu, acho que isso aí não tem preço que pague, não tem, né. E sobre só queria completar o negócio do Olivinha que você falou sobre os líderes, né, do time, acho que todos eles... talvez a coisa que eu tenha ficado mais satisfeito, além do título, é ver os jogadores com essa autonomia assim, que eles tiveram no Mundial. Praticamente, e sem humildade nenhuma, assim, eu praticamente, a comissão técnica, praticamente a gente só administrou e tentou não atrapalhar, sinceramente, porque estava tudo meio no automático. Né? Eu via que a motivação estava no automático por conta deles, que a gente falou, o Faverani foi uma surpresa positiva, o mineiro a gente já sabia, o Iago, os americanos, sabe? O foco, as questões deles... Eu falava para o Fernando, cara, a gente não pode só atrapalhar, cara, porque está tudo meio no automático, né? E aí e no NBB a gente estava camelando ali, né? Tava difícil, né? Tudo estava difícil, estava engasgado. E lá foi tudo bem. Mas também que nem tudo são flores, né? A gente falando aqui parece que a gente tudo, legal, não, mas tem dia que eu quero matar ele, tem dia que ele quer me matar, tem dia que eu chego em casa e brigo com a minha mulher por causa do treino, tem dia que... Como eu falo para eles, né? E eles falam também, nada pro lado pessoal, tudo pro time melhorar, mas é uma briga intensa, é um desgaste grande, é muito trabalho, não é fácil, né? A gente fala, tem muitos patrocinadores, a diretoria é muito boa, tal, mas a gente briga também com a diretoria briga com a gente briga entre a gente e os jogadores. De novo, nada pro lado pessoal, mas é bem sacrificante. Porém, a gente vê que quando termina o jogo vale muito a pena. Né? Tudo que vem depois vale muito a pena. Valeu todo o sacrifício e muitas vezes a gente nem lembra, né, de todo o sacrifício que a gente fez. Olivinha, a primeira viagem internacional do basquete rubro-negro foi há apenas 70 anos, quando o time do técnico Canella passou por Bélgica, França, Espanha e Portugal. De lá para cá, o clube já conquistou 2 títulos mundiais, o único no Brasil a alcançar esse feito. E você estava presente, né, nos 2, sendo o atleta do Fla Basquete que está há mais tempo no time. O quão impressionante é para você essa evolução da modalidade no mais querido? Bom, para mim é um orgulho, né? Poder, pelo menos, fazer parte dessa história grandiosa do basquete do Flamengo. Para mim, essa evolução aí, eu que já passei aqui em outras fases do clube, eu sei muito bem o que eu passei aqui dentro, né? E agora a gente está nessa fase gloriosa, ganhando títulos atrás de títulos aí, então é um orgulho muito grande para mim poder fazer um pouco parte dessa história, né, do basquete. E acho que quem acompanha vê que está crescendo cada vez mais, né, o basquete no clube. Então você pode acompanhar pelas redes sociais aí que está todo mundo sempre mandando mensagem, falando de basquete, querendo saber que horas que vai ser o jogo, onde é que vai passar, onde é que eu compro ingresso. Há pouco tempo atrás não era tanto assim essa procura. Então você vê que está crescendo cada vez mais, tem um espaço absurdo para continuar crescendo. A gente já conta com o apoio da diretoria. O Flamengo, como já foi dito aqui, tem uma história grandiosa no Flamengo, no basquete.
Então, a gente sabe que quanto mais títulos nós vencermos, melhor, que vai continuar crescendo a modalidade no clube. Então, a gente pode ter certeza que a gente vai continuar trabalhando cada vez mais forte para dar sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo aí, se possível, conquistar cada vez mais títulos aí para que o basquete cresça cada vez mais, não só aqui no Flamengo, como no Brasil também. Gustavo, o JP Batista, aos 40 anos, se reinventou. Está em excelente forma física e se adaptou ao seu estilo de jogo, sendo fundamental nas vitórias do Flamengo. Como foi esse processo dele? Fundamental, ele foi, tem toda a razão. Eu não costumo falar muito individualmente sobre os jogadores, mas acho que ele merece, mesmo porque ele é da minha geração, né? Tem a minha idade. Então, a gente jogou junto, inclusive, no Paulistano, lá atrás, antes dele ir para os Estados Unidos. É um cara assim, eu vou dar alguns exemplos que às vezes vocês não sabem, né? E quando a gente foi contratar ele, ele foi um dos primeiros a ser contratado. A gente ficou sabendo que o Hatch não ia querer continuar aqui, voltou para Bauru. E aí a gente ligou para ele e aí ele falou, pô, coach, eu não imaginava que ia voltar para o Flamengo, com a idade que eu tenho. E, bom, vou me preparar. E ele chegou aqui, vocês veem a forma física que ele está, parece um garoto de 25 anos, 24 anos. É um dos mais preparados fisicamente, não perdeu nenhum treino, não teve nenhuma lesão. É um cara que com 41 anos, ele não se acomodou, ele foi lá, buscou nutricionista particular, antes de chegar no Flamengo, né, que aqui a gente tem a nós. Buscou preparador físico particular, juntamente com o Bruno, quando o Flamengo o contratou. É um cara super regrado, que tem uma família que apoia muito, que ajuda muito ele também. Então, não tenho o que falar. Ele recebeu muitas críticas, ao meu ver, injustas, todas, principalmente quando apelam para xingamentos, né, coisas que vão para o lado pessoal. Ele vai continuar recebendo críticas, mas está com o nome marcado na história do Flamengo de novo. Era um título que ele não tinha. A hora que eu olhei para trás e vi ele chorando, aí eu falei, acho que ganhamos, né? Ele que é tão na dele assim, tão contido, né? Eu olhei, ainda não tinha comemorado nada, quando eu vi ele chorando, aí eu tive a certeza que a gente tinha ganhado, porque ele também não ia chorar antes da hora. Então, mas é um cara nota 10, um cara espetacular, um cara que acredito que ainda vai jogar há bastante tempo, mas quando ele parar de jogar, eu quero ter sempre ele por perto, de alguma forma. Seja trabalhando junto comigo ou como amigo, acima de tudo, uma pessoa que vale muito a pena estar próxima da gente, que acrescenta sempre muita coisa para a gente. Agora uma pergunta para vocês dois sobre as atuações na semi e na final. O que vocês acham que deu certo para o time jogar tão bem, com grandes atuações individuais, que resultaram em uma excelente atuação coletiva? Bom, eu acho que a nossa equipe, como já foi falado aqui, tem uma qualidade muito grande, né? Você pode ver aí antes do Mundial, durante o NBB, durante a Champions, praticamente, quase nunca, era o mesmo jogador que se destacava nos jogos. A gente tem uma qualidade tão grande que, às vezes, o Faverani era destaque, no próximo jogo era o Brandon, no próximo jogo era o JP, no outro jogo era o Balbi. Então, cara, muita qualidade realmente que nós temos. E a gente sabia que ia ser assim. Então, eu acredito muito no trabalho que foi feito, em tudo que a gente acredita, né, que a gente pode fazer. E eu acho que deu tudo certo. Nos 2 jogos que nós fizemos lá, a gente entrou com um foco e uma atitude de equipe vencedora. A gente sabia que a gente queria jogar lá e queria ganhar. A gente não chegou lá só para participar, a gente chegou lá para ganhar o Mundial. E foi isso que a gente fez. Nossa equipe não se importa, não tem um jogador que o ego fale mais alto, que chegue e fale, não, eu tenho que ser o cestinha todos os jogos, eu vou ter que fazer 30 pontos todos os jogos. Não, na nossa equipe não tem isso. Nossa equipe, a gente joga conforme o jogo vai pedindo. Todo jogo é uma situação diferente que aparece, e todo jogo a nossa equipe tenta fazer o melhor trabalho possível, sai feliz na maioria das vezes, não importa se eu fiz 2 pontos, se eu peguei 3 rebotes, o que importa é a gente sair de lá com a vitória. Eu acho que a mentalidade da nossa equipe é essa, e vem dando certo isso aí que a gente vem fazendo.
Não, acho que nos 2 jogos a gente foi muito organizado. Os jogadores, assim como o Livinha falou, não teve nenhum tipo de ego, ninguém querendo aparecer mais do que o outro. Todo mundo sabia que o mais importante era ser campeão. Em decorrência disso, acho que todo mundo fez bem a sua função, independente se a função aparecia mais ou menos. Né? Claro que todo mundo fala muito dos pontos, né? Fulano fez pontos, ciclano fez pontos, e eu, em todos os jogos, aí, desde que eu cheguei, eu sempre dou os exemplos. Né? O Jonathan ele foi muito importante para nós em muitos momentos, sem fazer nenhum ponto. Teve jogo que o Mineiro fez nenhum ponto, e o cara que eu mais exaltei foi o Mineiro, e todo mundo vai aprendendo com isso, né? O pessoal da comunicação vai destacando, vai vendo, o destaque é esse cara também. No futebol, um pouco do William Arão, né? Que todo mundo fala, o cara não faz gol. Quando faz gol é um deus, né? Que nem fez ontem, mas ele está todo jogo ali, ele contribui todo jogo. E assim como outros também do futebol, né? A gente pode citar muita gente do futebol para ficar mais fácil de entender. Mas assim, ninguém teve ego, ninguém quis aparecer, e a gente foi muito organizado nos 2 jogos. Primeiro jogo, a gente sabia que a gente não podia correr tanto, então o Iago, a característica dele é correr, né? E a gente viu ele sem correr e falou, caramba, o que o Iago está fazendo? Não, mas foi prejudicial a ele individualmente, mas ao time ele sabia que era bom. Então a gente jogou um jogo mais pausado, mais meia quadra, porque se a gente corresse, os americanos iam ser muito melhores do que a gente. E no segundo jogo, a gente se doou muito na defesa. Os caras fizeram 62 pontos. Ontem eles fizeram 104 contra 103 ou 104 na Liga CB contra o Bilbao, que vinha de 5 vitórias consecutivas. Ontem, 5 dias após a gente jogar com eles terem feito 62, eles fizeram 104 ontem. Então você vê a diferença e o tamanho que foi a nossa defesa, sabe? Eu poucas vezes vejo assim, Olivinha defende pra caramba e é o destaque. Pô, essa manchete praticamente não existe, né? Mas mesmo assim eles deram a vida ali na defesa e estavam muito bem, porque eles sabiam que era importante para o time. Então, acho que esse foi o resumo. O Diego entrou numa preleção lá e falou um dia para os jogadores, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma caixinha, né? Acho que ele foi muito feliz nisso. Vamos pegar uma caixinha e vamos botar todas as coisas ruins dentro dessa caixinha. Foi antes de começar o Mundial. Vamos botar todas as coisas ruins que a gente acha ali. Então, eu acho que isso aqui é ruim que eu faço, isso eu acho que é ruim. O que está na minha casa está acontecendo alguma coisa, o meu cachorro está doente, a minha filha está espirrando, então vamos botar lá, é claro que, para não esquecer, né? Mas, enfim, principalmente a família, mas vamos botar as coisas ruins aqui, vamos fechar a caixinha, vamos deixar de lado, ele até falou, vamos botar dentro do cofre do hotel e vamos deixar lá. O nosso ego, o que a gente quer aparecer e tal, e vamos deixar lá, vamos fechar a caixinha, e no final do Mundial a gente pega lá de novo. Então, acho que isso resume bem o foco dos jogadores, a limpeza de mente que a gente teve para só pensar em coisas positivas e deixar os nossos egos de lado, todos nós, e pensar mais e, acima de tudo, coletivamente. Eu queria que vocês dois deixassem aí uma palavrinha final, um recado para a nação rubro-negra. Olivinha, primeiro você. Bom, eu queria agradecer sempre. Sou aqui muito grato a todos que nos acompanham, que nos mandam mensagens. Quando podem ir aos jogos, vão lá, torcem por nós, estão sempre ali nos apoiando de alguma maneira. A gente foi para o Egito agora e a gente teve chuvas de mensagens nas nossas redes sociais, sempre nos apoiando, falando que eles acreditavam na gente, que a gente tinha um potencial muito grande, que era possível a gente conquistar o Mundial. Então, saibam que essas mensagens foram super importantes para a gente, nos motivaram bastante. Eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram por nós, que vocês fazem ainda por nós. Muito obrigado por toda a torcida, sempre. E podem ter certeza que, quando a gente está dentro da quadra, a gente se mata por vocês, pela nação rubro-negra que está sempre do nosso lado, sempre torcendo por nós. Então, esse Mundial é para vocês, e agora nós vamos buscar a Champions e nós vamos buscar o NBB também. Pode ter certeza que a gente vai se matar por mais esses 2 objetivos que nós temos aí no restante da temporada. É isso. Quando eu decidi ser treinador de basquete, não foi porque o treinador de basquete dava entrevista, ou porque o treinador de basquete era reconhecido na rua, ou porque o treinador de basquete ficava famoso, ou porque ganhava dinheiro. Foi simplesmente porque eu queria ser treinador de basquete, eu gostava do basquete, queria ser treinador.
E confesso que sou meio avesso, assim, todo mundo vê que eu estou na rua, Gustavinho, ou dá entrevista. A Helena sabe muito bem que eu fico meio... Eu sou um cara tímido, né? Mas aqui no Flamengo eu aprendi que faz parte e que, assim, é um privilégio, né? Acontecer tudo isso que eu falei anteriormente, que eu não gostava muito. É um privilégio porque a gente pode ajudar muitas pessoas, mas, sendo um pouco egoísta agora, a gente pode receber muito carinho. E a gente recebe muito carinho da torcida do Flamengo, de vocês que estão aqui, do pessoal que é envolvido com o clube. Isso faz muito bem para a gente, não para o ego, mas pessoalmente faz muito bem, né? Você ser apoiado, você ter palavras de incentivo. Então, acima de tudo, eu queria dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui. Eu agradeço muito, né? Quando o Papa perguntou, estão falando de você na NBA, na Europa, eu acho que é o contrário. Assim, eu estou muito realizado com tudo com essa oportunidade, porque para mim é uma oportunidade eu estar aqui. Né? Então, eu tenho que aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar aqui no Flamengo, de ter esse carinho de todo mundo. E todos os dias, é o que o Olívia falou, todos os dias que eu acordo, eu me sinto meio que na obrigação de retribuir. Né? E a forma que eu posso retribuir é com títulos, é com vitórias. Então, pode ter certeza que a gente sempre vai buscar esses títulos e essas vitórias para retribuir um pouco do carinho que a gente recebe. Emocionado também, né, Gustavinho? Parabéns aí para vocês dois. Queria, para finalizar essa coletiva de imprensa, convidar o Guilherme Kroll, nosso VP, Marcelo Vido, diretor também aqui dos Esportes Olímpicos, e, claro, também Diego Geleilati, nosso gerente, para a gente finalizar aqui a coletiva de imprensa do Fla Basquete, bicampeão mundial. Venceu aí o Lakeland Magic na semifinal, São Paulo Burgos na final. E aí a gente só pode, né, parabenizar e ficar muito feliz com a conquista de todos vocês. Vocês querem dar uma palavrinha? Diego, Kroll, Vido? Fiquem à vontade. Vai lá, Diego. Vai você primeiro. Bom, rapidamente, furando o protocolo aqui, só agradecer mesmo toda a diretoria, o apoio, o pessoal que foi com a gente, a Flá TV. Alô? Pessoal da Flá TV que acompanhou a gente no Egito. E que nem eles falaram aqui, é um orgulho, uma satisfação, a vitória, o sucesso, mas o principal é a gente saber que tudo que a gente vem buscando, e não é fácil, né? Essas remontagens de elenco, o dia a dia, o treinamento, tudo é muito recompensado na hora que a gente vê o produto final. Então, o Flamengo não é só isso, a gente tem muitos projetos aí de bastidores bacanas que vão acontecer, né? Documentários que vão sair, a gente tem muita coisa legal, a diretoria está pensando muito na frente, mas agradecer o apoio da nação, agradecer todo o corpo diretivo do Flamengo e principalmente agradecer os atletas, que no final o show que foi mostrado na quadra foi o show deles, né? Então acho que essa dedicação, essa entrega, saber o que é vestir esse manto, na verdade, é um mérito deles. Só agradecer, obrigado pela oportunidade. Marcelo Vido, tricampeão, né, Vida? Como jogador e agora segunda vez como dirigente. Parabéns. Bom, primeiro, assim, ganhar pelo Flamengo é diferente em tudo, né? Eu tive o privilégio também de ser campeão pelo Esporte Clube Sírio, né? Há muitos anos como atleta e outros títulos, mas ganhar pelo Flamengo não tem nada igual. Eu queria só falar que tudo que foi falado aqui hoje, a bola não entra na cesta por acaso, né? Tendo uma referência ao futebol. Tem muito trabalho por trás, né? de muita gente, de muitos departamentos do clube, né? Foi citado aqui. Então, assim, é um conjunto de pessoas trabalhando, de outras áreas, do esporte olímpico, da nossa área de cuidar. O fator importante nessa temporada também foi a área médica, né? A gente ainda passa por um final aí de pandemia, se Deus quiser. Um outro fato importante, o primeiro jogo que a equipe toda jogou, completa, foi na final, na temporada inteira. Muito em função da pandemia, né, dos resultados. Aí. Eu fico imaginando a cabeça do técnico, dos jogadores. Um dia antes você faz um teste para o Covid, você não sabe se você vai contar ou não com o atleta. Isso aí deve ser muito, muito doido, né? Principalmente para quem planeja a equipe para o dia seguinte. E aconteceu isso com a gente na quinta-feira.
na quinta ou na sexta, né? Ou na quinta, na verdade. O Brandon na quinta deu positivo, não jogou na sexta. Todo o plano que o Gustavo e a comissão técnica tinham elaborado para aquele jogo já perdeu um pouquinho em função de não contar com um dos nossos melhores jogadores também. Isso mostra, aí voltando com o que o Olivinha fala, mostra a união do time, né? Sabendo que a gente podia não ter algum jogador naquele dia, como é que a gente ia fazer e superar aquilo. E só para finalizar, nós merecemos esse título, né? Nós primeiro fomos campeões do NBB, depois fomos campeões da BCLA, invictos, 13 jogos invictos, não, 13 não, foram 13, acho que foram uns 9 jogos invictos, jogando a final, os últimos jogos, todas as finais lá na Nicarágua. Então nós merecemos, primeiro estar lá no Egito, depois pelo que foi apresentado, nós merecemos o título, e o título é de todos nós. Obrigado. Então, na verdade, a gente tem tanta coisa para falar, né, que não caberia aqui agora. Vou tentar sintetizar. O Marcelo foi super feliz agora citar o nosso departamento médico, né, capitaneado pelo Dr. Cardone, lá pela Isabel. A recuperação do Vitor Faverani, né, um jogador que foi dado, não é isso? O Gustavo, o Diego podem me corrigir, foi dado como aposentado, né? Quase 3 anos sem atuar, né? Um jogador que tem uma história na Espanha, nos Estados Unidos, e que veio se recuperar aqui no Flamengo, né? Ele voltou ao basquete, voltou ao basquetebol de intensidade, né? Ele confidencia, eu converso muito com ele confidencia para mim que tem dia que ele quer matar o Iago. Ele fala, esse cara corre demais, cara, não dá para ficar correndo junto dele, não, entendeu? Não dá para arrumar um que corre menos, não. Entendeu? Mas conseguiu recuperar o reflexo, conseguiu recuperar a mobilidade. É absolutamente fantástico o trabalho feito pelo departamento, não só médico, né? O departamento científico do cuidar. Né? Isso aí tem que ser enaltecido, mas é enaltecido com muita força. Né? Inclusive, nós tivemos vitórias espetaculares. Né? O grande jogo, ultimamente, vem sendo às 10, 11 horas da manhã. Na hora que sai o resultado do Covid, a gente entra em euforia. Né? Às vezes mais até do que a vitória à noite. O Gustavo, vou dizer para vocês, a única hora que ele surtou no Mundial foi no teste da manhã da final. Ele falou assim, eu não vou ficar fora dessa final de jeito nenhum. Hoje não vai dar. Não vai. Se der positivo o meu hoje aqui, eu não quero saber o que vai dar. Fora da final eu não fico. Entendeu? Então, a emoção, na forma como foi tudo conduzido, né, foi absolutamente espetacular. Outro trabalho que tem que ser muito enaltecido aqui, o Gustavo fala que é tímido, mas esse é 10 vezes mais tímido, é o trabalho do Diego Gerelite. Tá? Isso aqui é um centro de inteligência, não é à toa que hoje ele é responsável pelo Basquetebol Brasil. Né? Ele tem absolutamente todas as informações, uma sabedoria, uma clarividência, um bom senso. A montagem desse plantel foi assim, tem que ser muito enaltecido. E os dois têm uma cumplicidade muito grande, né? Eles o tempo inteiro juntos, tem uma afinidade, uma química aqui entre o Diego e o Gustavo. Né? Foi absolutamente, já citaram aqui a contratação do JP como a primeira contratação, uma contratação extremamente polêmica, né, Inés? E eles sabiam o que estavam fazendo. Né? Trouxemos o Dartanker, que chegou aqui, 10 quilos acima do peso, né? E um mês depois de iniciado o trabalho. Né? Trouxemos o MVP, Luque Martínez, que chegou aqui, que jogou o Campeonato Mexicano e chegou aqui. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria falar, mas é a minha marca registrada. Se eu não falar aquilo que não pode ser falado, não sou eu. Né? Ele falou assim, cara, eu chego aqui no Brasil, eu chego no time do Gustavo, chego no Flamengo, encontro uma organização, encontro uma forma de jogar basquete que eu não encontro lá por onde eu jogo. Não vou citar nomes aí. Né? A disciplina, né? A organização do Flamengo impressiona jogadores que estão atuando em outros centros, talvez centros até de maior investimento financeiro. Né? Então, nós só retivemos realmente o time no ponto máximo da sua produtividade agora. Por isso que eu digo que quem quiser ganhar a Champions League, quem quiser ganhar o NBB, a partir de agora vai ter que derrotar o Flamengo. Né? Apesar de que se nós perdemos para o Minas, mas nós também ganhamos de 30 do Minas no Maracanãzinho. Se nós perdemos para o Paulistano, nós também ganhamos do Paulistano. Né?
E Franca, a única competição deles até agora é o NBB. Então, evidentemente, que eles tiveram uma preparação direcionada para o NBB, diferente das outras equipes que estão jogando a Champions League também, né? E deixei pelo final, até por algumas coisas recentes, eu quero deixar uma coisa bem clara. O trabalho do Marcelo Vido é único, não existe outro profissional no mercado, não existe. Se a gente tentar procurar, não vai encontrar, não vai chegar nem perto disso, né? Toda engenharia financeira, toda engenharia técnica, toda inteligência do esporte olímpico evidentemente o DNA do Marcelo Vido. Tá? Isso é claro e irrefutável e ninguém no mundo pode negar. Então, o somatório disso tudo que eu falei é que transformou o Flamengo em bicampeão mundial. É isso, então agora a gente vai fazer a foto com a Paula Reis, uma foto aqui de vocês 5, só comentando o elenco campeão: Iago Matheus, Brandon Robinson, Rafael Mineiro, Olivinha, JP Batista, Matheus Leone, Franco Balbi, Túlio da Silva, Rafael Rachel, Lucas Martinez, Vitor Faverani, Dart Tucker e também a comissão técnica, né, Gustavo Deconte. Também o Fernando Pereira, auxiliar, preparador físico Bruno Nicolatti, fisioterapeuta Ricardo Machado, Dr. Cláudio Cardone, médico, gerente Diego Geleilati e o supervisor André Guimarães. Então, parabéns aí pela conquista de vocês. Que venham outras conquistas, né? Obrigada, gente. E assim...